A União Soviética confirma: o acidente com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, foi o pior da história. A agência TASS confirma 2 mortes, mas um morador da região diz que podem ter morrido 2.000 pessoas. A França e os Estados Unidos oferecem ajuda para tratar das pessoas contaminadas. Cientistas de todo o mundo analisam as consequências da catástrofe na Europa e no mundo. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O governo soviético pediu a ajuda a 2 países ocidentais para apagar o incêndio. A agência oficial TASS disse que 2 pessoas morreram. Mas a agência americana UPI disse que um habitante da região informou que são 2.000 mortos no desastre nuclear. Ainda segundo o mesmo morador, as vítimas estão sendo enterradas em valas profundas junto com o lixo atômico. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu dividido em 2 blocos ideológicos opostos. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados, representando o capitalismo. Do outro, a União Soviética e os países sob sua influência, defendendo o comunismo. Esse período de intensa rivalidade geopolítica e militar, conhecido como Guerra Fria, se estendeu de 1947 até o início dos anos 90. Um dos aspectos mais marcantes dessa era foi a corrida nuclear, na qual ambas as superpotências competiam pelo desenvolvimento e acúmulo de armas nucleares. O objetivo era demonstrar superioridade militar e deter o oponente por meio de armas de destruição mútua. A corrida nuclear também envolveu o avanço de tecnologia nuclear para fins pacíficos, como a geração de energia. A usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia, então parte da União Soviética, surgiu nesse contexto. Construída como símbolo do poderio tecnológico soviético, ela também refletia a urgência do país em superar o Ocidente em todos os aspectos, inclusive no domínio da energia nuclear. Essa pressa e a falta de transparência contribuíram para o desastre que viria a ocorrer em 1986, com consequências devastadoras para o mundo inteiro. Antes do acidente nuclear de 1986, Chernobyl era uma cidade tranquila, localizada no norte da Ucrânia, então parte da União Soviética. Fundada no século XII, era uma cidade histórica, mas sua importância cresceu significativamente durante o século XX, especialmente com a construção da usina nuclear de Chernobyl na década de 1970, situada a cerca de 14 quilômetros da cidade. Antes do acidente, tinha uma população de cerca de 14.000 pessoas. Era uma cidade típica soviética, composta principalmente por trabalhadores da usina, cientistas, engenheiros e suas famílias. A cidade vizinha de Pripyat, construída em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina, era mais moderna e tinha cerca de 49.000 habitantes antes do desastre. A economia de Chernobyl girava em torno da usina nuclear, que era uma das maiores da União Soviética. Além disso, havia agricultura e indústrias leves na região. A cidade possuía escolas, hospitais, teatros, complexos esportivos e supermercados. Pripyat, em particular, era considerada uma cidade modelo, com uma arquitetura moderna para a época, com parques de diversões e diversos serviços públicos de alta qualidade. A vida em Chernobyl e Pripyat era bastante ativa, com uma vida social rica, incluindo atividades culturais, eventos esportivos e festivais locais. Pripyat, sendo uma cidade planejada para ser exemplo, tinha um padrão de vida relativamente alto para os padrões soviéticos. A vida nessas cidades era considerada segura e próspera. Até o trágico dia de 26 de abril de 1986. O acidente em Chernobyl
é considerado o pior desastre nuclear da história. Ele resultou em uma combinação de falhas no design do reator, erros humanos e uma falta de cultura de segurança adequada na usina nuclear. Em 26 de abril de 1986, o mundo acordou para uma nova era de medo e incerteza. Uma explosão no coração da União Soviética mudaria para sempre o curso da história. A equipe da usina começou a se preparar para um teste de segurança programado no reator 4. O teste tinha como objetivo simular um corte de energia para determinar se as turbinas poderiam fornecer energia suficiente para manter o sistema de refrigeração funcionando até que os geradores de emergência fossem ativados. A redução da potência do reator começou. O reator 4 estava operando abaixo do normal. Os operadores, em um esforço para compensar a diminuição na potência, retiraram manualmente muitas das hastes de controle do reator, o que era contra os procedimentos de segurança. O teste começou. A energia foi cortada e as turbinas começaram a desacelerar. A potência do reator caiu para níveis extremamente baixos, abaixo do que era seguro operar. Ao tentar restaurar a potência, a equipe removeu mais hastes de controle do reator, desativando várias proteções automáticas. Isso levou a um rápido aumento na potência do reator, seguido por uma falha crítica. A situação saiu do controle. Um aumento súbito de potência, conhecido como excursão térmica, ocorreu, levando a vapor superaquecido no núcleo do reator. Isso fez com que o combustível se fragmentasse e liberasse vapor de forma explosiva. A primeira explosão ocorreu, destruindo a tampa superior de 1000 toneladas do reator. Isso expôs o núcleo do reator, liberando grandes quantidades de material radioativo na atmosfera. A segunda explosão ocorreu logo em seguida, mais forte que a primeira. Essa explosão foi resultante da reação entre o vapor e o grafite superaquecido. Com a explosão, o telhado do reator foi destruído e partes do edifício desabaram. Bombeiros locais foram chamados para combater o incêndio, sem saber que estavam expostos a níveis mortais de radiação. Muitos morreram em poucas semanas devido à síndrome aguda da radiação. Os incêndios principais foram controlados, mas o núcleo do reator continuava a liberar material radioativo. Durante o dia, a cidade de Pripyat, a cerca de 3 km de distância, ainda não tinha sido informada da gravidade do acidente. A radiação foi detectada em locais distantes, como a Suécia, levando ao questionamento internacional. A
União Soviética inicialmente negou qualquer incidente, mas a pressão internacional forçou um reconhecimento público dias depois. A evacuação de Pripyat finalmente foi ordenada. Aproximadamente 49 mil pessoas foram evacuadas em poucas horas. Muitas sem saber que nunca mais poderiam retornar. A União Soviética informou oficialmente sobre o acidente, 2 dias após o ocorrido. A evacuação de um raio de 30 km ao redor da usina começou, incluindo Chernobyl. Soldados, trabalhadores e engenheiros, conhecidos como liquidadores, foram mobilizados para construir um sarcófago de concreto ao redor do reator destruído, para conter a radiação. Eles trabalharam em condições extremas, muitas vezes com pouca proteção contra a radiação. Muitos foram expostos a dose significativa de radiação, resultando em problemas de saúde a longo prazo, incluindo câncer, doenças cardíacas, entre outros problemas graves. Investigações oficiais soviéticas e internacionais apontaram para falhas no design do reator e erros humanos como as principais causas do desastre. A retirada das hastes de controle e o desrespeito aos protocolos de segurança foram fatores cruciais. O acidente levou a mudanças significativas nas políticas de segurança nuclear em todo o mundo e contribuiu para o declínio da energia nuclear na opinião pública global. O acidente resultou na liberação de grandes quantidades de material radioativo, que se espalhou por grande parte da Europa. Estima-se que entre 4.000 e 93.000 pessoas possam ter morrido devido às consequências relacionadas à radiação, como câncer e outras doenças. A zona de exclusão em torno de Chernobyl permanece desabitada, exceto por alguns poucos habitantes idosos que retornaram ilegalmente. O desastre teve um impacto devastador sobre a saúde e a vida de milhares de pessoas. As vítimas do acidente incluem não apenas aqueles que morreram diretamente devido à exposição à radiação, mas também muitos outros que sofreram de doenças a longo prazo, deslocamentos e traumas psicológicos. A exposição à radiação aumentou drasticamente a incidência de câncer, especialmente câncer de tireoide, em crianças e adultos que viviam em áreas afetadas. A Agência Internacional de Energia Atômica estima que cerca de 4.000 mortes por câncer podem ser atribuídas ao acidente, embora outras estimativas sugeriam números significativamente maiores. Possivelmente na casa das dezenas de milhares. O acidente também teve impactos profundos na saúde mental das pessoas. A evacuação forçada, o medo da radiação e o estigma associado a ser um sobrevivente de Chernobyl resultaram em altos níveis de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental.
Mais de 350 mil pessoas foram evacuadas das áreas em torno de Chernobyl e distribuídas em outras partes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia. Muitas nunca puderam retornar às suas casas, e o deslocamento forçado causou sofrimento emocional e psicológico. As regiões mais afetadas pelo acidente, incluindo parte da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, enfrentaram um declínio econômico e social severo. A terra foi contaminada, tornando a agricultura perigosa e limitando as oportunidades econômicas. Com isso, muitas comunidades ficaram economicamente devastadas, levando a problemas sociais e uma diminuição na qualidade de vida. As estimativas de número total de mortos e afetados pelo desastre variam. Relatórios da ONU sugerem que 9 mil pessoas ainda possam morrer de câncer relacionado ao acidente. Durante a era soviética, houve tentativas de minimizar a extensão do desastre, levando a subnotificações de casos e a falta de dados precisos. Isso dificultou as avaliações e as estimativas precisas do impacto total do acidente. O desastre de Chernobyl não foi apenas um evento trágico em termos de perdas humanas e danos ambientais, mas também desempenhou um papel significativo no colapso da União Soviética. Embora não tenha sido o único fator que contribuiu para o fim da União Soviética, ele foi um catalisador poderoso em um período de crescente insatisfação e instabilidade. A resposta inicial do governo soviético ao desastre foi caracterizada por tentar encobrir a extensão do acidente e minimizar seus efeitos. As autoridades atrasaram a evacuação de Pripyat e demoraram para informar a comunidade internacional sobre o acidente, o que aumentou a desconfiança pública, tanto dentro da União Soviética quanto no exterior. A omissão e a falta de transparência alimentaram uma crescente desconfiança no governo e no Partido Comunista. O desastre de Chernobyl ocorreu durante o governo de Mikhail Gorbachev, que havia iniciado as políticas de perestroika e glasnost para modernizar a União Soviética. Chernobyl revelou as profundas falhas no sistema soviético e a necessidade urgente de mais transparência e responsabilidade. A resposta ao desastre forçou Gorbachev a acelerar a glasnost, permitindo maior liberdade de imprensa e expressão. Isso, por sua vez, abriu espaços para críticas ao governo e ao sistema comunista, que haviam sido suprimidas por décadas. A resposta inicial soviética ao desastre deterioraram ainda mais as relações internacionais da União Soviética. A falta de cooperação e a tentativa de encobrir o evento foram criticadas globalmente, isolando ainda mais os soviéticos e aumentando a pressão sobre o regime. No campo econômico, a resposta ao desastre exigiu recursos massivos. A construção do sarcófago sobre o reator, a evacuação de centenas de milhares de pessoas e as operações de descontaminação custaram bilhões de rublos. Esses custos aumentaram as já crescentes dificuldades econômicas enfrentadas pela União Soviética, que estava lidando com uma economia estagnada e a pressão por reformas. Chernobyl ocorreu em uma região da Ucrânia, e o desastre teve um impacto particularmente forte no sentimento nacionalista ucraniano. A percepção de que o governo central de Moscou havia falhado em proteger o povo e o meio ambiente da Ucrânia contribuíram para o crescimento do nacionalismo. Esse sentimento de desconfiança em relação ao governo soviético foi ecoado em outras repúblicas soviéticas, que começaram a exigir mais autonomia e, eventualmente, independência. O desastre de Chernobyl expôs as profundas falhas na administração soviética, tanto na gestão de crise quanto na própria infraestrutura do Estado. A incapacidade do governo em lidar adequadamente com o desastre,
minou a legitimidade do regime, não apenas entre o povo, mas também dentro das elites soviéticas. Embora o colapso da União Soviética em 1991 tenha sido resultado de uma combinação complexa de fatores políticos, econômicos e sociais, Chernobyl foi um dos eventos que acelerou esse processo. Após o colapso da União Soviética, o desastre de Chernobyl continuou a ser visto como símbolo poderoso das falhas do regime soviético. Hoje, Chernobyl é lembrado não apenas como um desastre ambiental e humano, mas também como um ponto de virada na história que ajudou a pôr fim a uma das superpotências mundiais. A guerra na Ucrânia, que começou em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e se intensificou em fevereiro de 2022 com a invasão russa, trouxe Chernobyl novamente ao foco internacional. A região de Chernobyl, que inclui a famosa zona de exclusão, desempenhou um papel inesperado e preocupante no conflito. No início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, as forças russas rapidamente tomaram a área da usina nuclear de Chernobyl. A captura de Chernobyl fazia parte de um movimento estratégico russo para tomar a capital ucraniana Kiev, localizada ao sul da zona de exclusão. A rota através de Chernobyl ofereceu um caminho direto e relativamente desimpedido para as forças russas. A tomada de Chernobyl causou alerta global devido aos riscos de segurança nuclear. A usina, embora desativada, ainda contém grandes quantidades de material radioativo, incluindo o sarcófago, construído sobre o reator destruído. Houve temores de que esses combates na área pudessem danificar essas instalações e liberar radiação, causando um novo desastre. Durante a ocupação, houve relatos de que os soldados russos cavaram trincheiras na Floresta Vermelha, uma das áreas mais contaminadas por radiação em torno de Chernobyl. Isso levou preocupações sobre a exposição dos soldados à radiação, com relatos não confirmados de que alguns soldados teriam sofrido envenenamento por radiação. A ocupação interrompeu as operações normais na usina, onde ainda trabalham funcionários ucranianos para monitorar e manter a segurança do local. Houve relatos de que funcionários foram mantidos sob condições difíceis durante a operação, com pouca ou nenhuma rotação de turnos, aumentando o risco de erros humanos em um ambiente já delicado. No final de março de 2022, as forças russas começaram a se retirar da área de Chernobyl, como parte de uma retirada geral das regiões ao redor de Kiev. A retirada ocorreu após resistência ucraniana e a falha da Rússia em capturar a capital. A retirada trouxe alívio, mas também revelou os danos e as violações que ocorreram durante a operação. Após a retirada, as autoridades ucranianas e agências internacionais iniciaram avaliações para determinar os danos causados na infraestrutura da usina e ao meio ambiente. Embora não tenha havido relatos confirmados de vazamentos significativos de radiação, a operação russa de Chernobyl foi vista como uma grave ameaça à segurança nuclear. A captura de Chernobyl pelos russos não foi apenas estratégia em termos de acesso a Kiev, mas também teve um valor simbólico. Chernobyl é um local conhecido mundialmente, e sua captura serviu como uma demonstração de poder e uma tentativa de intimidar a Ucrânia e a comunidade internacional. Chernobyl já era visto como um símbolo do colapso soviético e do sofrimento humano. Sua ocupação durante a guerra reforçou sua posição como um local emblemático de tragédia e ameaça. A situação em Chernobyl durante a guerra chamou a atenção para os perigos contínuos da guerra moderna, em áreas com infraestrutura nuclear.
Mesmo após a retirada russa, a guerra continua a representar riscos para a segurança nuclear na Ucrânia, incluindo outras usinas nucleares ativas no país. A preocupação é que o conflito possa resultar em danos colaterais ou ataques diretos a essas instalações, potencialmente desencadeando uma catástrofe nuclear. Chernobyl continua a ser um símbolo poderoso na guerra da Ucrânia, representando não apenas os perigos físicos da radiação, mas também os perigos e as consequências da guerra em regiões altamente sensíveis e simbolicamente carregadas. O desastre de Chernobyl continua a ser um dos maiores desastres ambientais e de saúde pública da história. As vítimas continuam a sofrer e os impactos são sentidos até hoje, tanto nas áreas afetadas quanto na consciência global sobre os perigos da energia nuclear. A zona de exclusão de Chernobyl permanece desabitada, exceto por algumas residências ilegais e pesquisadores, e a área continua a ser um símbolo do poder devastador da radiação. Esse foi o nosso vídeo sobre Chernobyl. Se você gostou, curte, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Agradeço por ter permanecido conosco. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.